Fala pessoal aqui do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês conceitos de cloud para não técnicos, tá bom? Só um pequeno disclaimer, eu tenho percebido que há alguma confusão com alguns termos quando se trata de desenvolvimento no cloud ou mesmo o uso do cloud no dia a dia, tanto o Cloud Code quanto o Cloud Cowork, etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo, criei esse slide no próprio cloud e vou trazer para vocês aqui alguns conceitos principais que a gente utiliza aqui no dia a dia, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que é um vídeo para não técnicos, para pessoas que não têm o uso constante do cloud, que não têm uma habilidade técnica, tá bom? Então, se você já utiliza o cloud, se você já é desenvolvedor e já tem alguma experiência com esses conceitos, talvez esse vídeo pareça um pouco bobo para você, mas lembrando que para uma outra pessoa, para uma pessoa não técnica, pode ser aqui o diferencial entre entender alguns sistemas dentro do cloud e começar até a trabalhar melhor com esses conceitos, tá bom? Então, fazendo esse pequeno disclaimer, eu separei aqui em 5 partes, né? A parte do ambiente, a conversa, né, que a gente tem com o cloud, os controles, os superpoderes que a gente pode ter aqui com o cloud e a parte de agente. Eu vou explicar cada um desses conceitos, tá bom? Começando aqui pela parte, então, de ambiente, a gente começa pelo terminal, tá? E eu vou tentar sempre mostrar para vocês aqui no slide e vou tentar dar um exemplo. Então, já deixa eu abrir aqui o meu cloud, basta digitar cloud. Eu estou no terminal, esse terminal é o Warp, tá bom? Eu até aconselho vocês a utilizarem o Warp. Eu posso fazer um outro vídeo mais pra frente por que eu utilizo o Warp, porque ele é muito bom. Ele também é integrado com o IA, como vocês podem ver. Ele tem aqui algumas features bem interessantes, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá? Mas saibam que eu estou utilizando aqui o Warp, por isso que ele tem essa aparência assim bem bacana. Primeira coisa, quando a gente digita cloud, ele vai perguntar se a gente confia naquele diretório. A gente vai dizer que sim, tá bom? Pronto, já estamos aqui como vocês podem ver, com o Cloud aberto. Eu tenho a versão Pro. Tudo que eu fizer aqui nesse vídeo, vocês conseguem fazer com a versão grátis também, mas lembrando que vocês terão muito menos tokens para utilizar. Então pode ser que uma coisa ou outra demore, ou então vocês vão ter que esperar algumas horas para voltar, reativar, enfim, mas eu estou utilizando a versão Pro. Então, começando pelo terminal. O que é o terminal? E a gente acabou de ver. O terminal é simplesmente a interface que a gente consegue se comunicar com o nosso computador, tá bom? E aí, a gente também consegue, como é o caso do Cloud Code, se comunicar com programas, né, de computadores. Mas o terminal, ele foi inicialmente pensado como uma interface, né, uma outra interface, para além da interface normal que a gente tem, da UI, do sistema operacional, a gente tem o terminal também para se comunicar. E para alguns desenvolvedores, é uma maneira muito mais rápida, muito mais direta de conversar com o computador, digamos assim, determinar uma tarefa para o computador. O Cloud Code, como a gente já falou, é essa parte do cloud onde ele trata ou tem como objetivo tratar somente de parte mais técnica, parte que está muito ligada a código, review de PRs, criação de sites, criação de slides. Por exemplo, eu fiz esse slide no Cloud Code. Ou seja, é como se fosse dentro das vertentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui outras possibilidades. Por exemplo, quando você tem o Cloud Pro, vai aparecer aqui essas 3 opções para você aqui em cima. Para quem não tem a versão Pro, eu acho que não aparece só a de chat. Mas o Cloud Code é uma dessas abas, ou seja, você tem aqui a parte que você conversa normal, como no chat, como qualquer outro ChatGPT, etc. Tem a parte de coworking, que eu posso fazer um outro vídeo explicando o que é exatamente esse coworking, mas basicamente é como se ele fosse um mega agente que ele vai trabalhar dentro do teu computador, tá? Mas a gente pode falar mais à frente sobre ele. E aqui é a parte do Cloud Code, é uma parte mais técnica, é uma parte que ele realmente vai utilizar mais código e vai ter um pensamento mais avançado, tá bom? Então, essa é a parte do Cloud Code. Os models, ou os modelos em português. E eu estou falando sempre aqui a nomenclatura em inglês,
Ao invés, por exemplo, aqui, ao invés de escrever modelos, eu escrevi models, porque é a maneira como você vai ver no mercado, é a maneira como você vai ver dentro do Cloud Code, até de outros LLMs, você vai ver sempre assim em inglês. Então, é bom que a gente já se familiarize com esses termos, tá bom? Os models nada mais é do que como se fossem cérebros, né? Como se fossem versões do cérebro do Cloud. Ou seja, a gente tem aqui, se a gente digitar por models, ou model, a gente vai ver que a gente tem ali embaixo o default, né, que é o Sonnet 4.6. A gente tem o Opus, que geralmente ele é mais para trabalhos complexos. Inclusive, ele é mais ou menos 2 vezes o que é o Sonnet, tá bom? E depois tem o Haiku, que é para respostas mais rápidas e mais simples, quando você realmente quer ali uma coisa do dia a dia. Então, o Opus geralmente é utilizado para código, e o Sonnet eu deixo ali geral como default. Como vocês podem ver aqui, a gente depois pode trocar esse default se vocês quiserem como Opus, mas eu não vejo necessidade, até porque caso a gente faça isso, é muito provável que a gente gaste os nossos créditos muito rápido, porque realmente, como ele é melhor, ele também gasta muito mais créditos, tá bom? Então, esses são os modelos. E isso é tudo dentro da parte de ambiente. Agora temos na parte da conversa mesmo com o Cloud. A gente tem a parte do prompt, né? O prompt é literalmente aquilo que você escreve, aquilo que você pede para o Cloud, né? Depois a gente, dentro aqui do prompt, a gente tem várias etapas, né? Depois eu vejo se eu faço um vídeo mais a fundo sobre engenharia de prompt, tá bom? Mas tem ali, dentro do próprio prompt, tem muita coisa que você consegue fazer para ter um output melhor, para ter uma resposta melhor, tá bom? Os tokens são pedaços de texto que o Cloud processa, tá? Cada token equivale a mais ou menos 4 letras. Por exemplo, nessa frase aqui, olá, como você está hoje, né? Vamos supor que você perguntasse isso para o Cloud. Seriam mais ou menos 6 tokens. Isso é bom no caso, por exemplo, se você quiser calcular um plano, se vale a pena ou não. Geralmente tem ali, sei lá, 1 milhão ou sei lá quantos mil tokens, e você consegue mais ou menos calcular se aquilo realmente é para o teu uso pessoal, se aquilo é um bom montante de tokens, tá? Mas tenham noção que quanto maior o prompt, quanto maior a query, né, mais tokens você está utilizando. Janela de contexto é uma coisa muito interessante e também muito importante, então preste muita atenção agora nesse momento. Ela é como se fosse a memória RAM do modelo. Ou seja, imagine que você tem aqui um MacBook, que é o meu caso, ou tem um PC, você tem ali rodando alguns aplicativos. Tem, sei lá, o VS Code, tem no browser você tem algumas tabs abertas. Imagine que você está consumindo 80% da tua RAM, ou seja, a RAM, a memória RAM, ela está, né, está sendo processada em 80%. Quando você chega a 100%, o que acontece com o seu computador? Ele começa a ter alguns gargalos, né? Então aqui é basicamente a mesma coisa. Se você tem uma janela de contexto e você começa a perceber que o Cloud está tendo muito gargalo, muito provavelmente é porque aquela janela de contexto está muito grande, ela está utilizando muita memória. Ou seja, o que a gente geralmente faz, a gente vai ver mais para frente, que a gente tem uns comandos para limpar a janela de contexto ou para fazer um compact, ela pega, faz um resumo da janela de contexto e manda para um outro chat, né? E aí você tem uma janela de contexto nova. Enfim, essa parte aqui é muito importante entender, porque todo dia, basicamente, você vai ter alguma interação com a janela de contexto, seja de limpar, seja de compact, seja de tentar entender o que está naquela janela de contexto e o que está fazendo aquele modelo ter gargalo, tá bom? O effort eu posso mostrar aqui para vocês, também é possível ver aqui, tá? Por exemplo, aqui na parte do effort, você basicamente é dizer naquele teu prompt do momento, o quanto você quer gastar de esforço naquilo, né? E aí pode ser low, como podem ver assim, pode ser baixo, médio, alto ou o máximo de effort, ou seja, o máximo do Sonnet 4.6 ou o máximo do Opus, que é o outro modelo que a gente viu. Então saibam que se estiver aqui no máximo, ele vai gastar o máximo de tokens. Como é que eu vou variar aqui? Depende da minha tarefa. Se é uma tarefa muito complexa, se é uma tarefa que é menos complexa, eu vou variando, tá bom? Se vocês não quiserem variar, simplesmente deixa aqui no alto e ele vai setar o effort como sendo
automático, ele mesmo vai tentar identificar se é uma tarefa complexa, ele vai jogar lá para o máximo, se não for, ele vai tentar fazer no low ou no medium, tá bom? Então, ele mesmo vai tentar entender, no caso aqui estando no alto. Então, passando aqui agora para a parte de controles, tá? E essa parte também é muito importante. Primeiro, o cloud.md, o famoso cloud.md. Para que ele serve? Basicamente, ele é um arquivo com suas regras e preferências. O Cloud lê, toda vez que a gente manda iniciar, né? Quando a gente vem aqui, olha, e dá um /init, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar um novo cloud.md, um documento, né? Um arquivo com uma documentação base, né? Um code-based documentation, né? Como se fosse uma documentação base. Ou seja, ele vai ler aquele cloud.md para tentar extrair dali, antes de executar as tarefas, ele vai extrair dali as informações que ele precisa para aquela tarefa. Se não tiver nenhuma informação, ele simplesmente vai executar padrão, tá bom? Mas, geralmente, o projeto, quanto mais explícito, quanto melhor, mais específico o teu Cloud MD, melhor vai ser, melhor vão ser as respostas, tá bom? Então tenham isso também em mente. Basicamente é isso que faz o Cloud MD, tá bom? A gente tem as permissions. Geralmente quando a gente está trabalhando com o Cloud, ele vai pedir algumas permissions, né? Dependendo. No meu caso aqui eu já dei bastante permissions, então pode ser que ele não pergunte nada, mas quando você está começando, ele pergunta bastante coisa, principalmente se você não dá aquelas permissions que não precisa renovar, sabe? Quando você dá uma permission que ele pode, sempre que ele estiver naquele contexto, ele pode avançar, tá? Se você não der essa permission, ele vai perguntar toda hora: posso acessar tal página? Posso acessar tal documento? Né? E aí você vai dando. Aqui, a minha indicação é, se você não conhece como funciona o Cloud, como funciona um LLM, o indicado é que você dê as permissões, mas dê as permissões momentâneas, ou seja, você vai dar uma permissão no momento em que você está executando. Mas, por exemplo, se você for daqui, sei lá, 2 horas, ou no outro dia, se você for executar aquela mesma tarefa, ele tem que te perguntar de novo, porque assim você tem um certo controle do que ele está fazendo. Aí você sabe exatamente, olha, ele perguntou agora permissão para esse arquivo, então ele vai entrar nesse arquivo somente agora, vai fazer o que ele tem para fazer e depois, caso ele queira entrar de novo, ele vai ter que perguntar novamente uma nova permissão, tá bom? Então tenha em mente isso, é muito importante essa parte de permissões, que a gente vá com alguma cautela. Depois tem a parte de comandos, essa basicamente a gente já mostrou, que é quando a gente faz aqui o barra, né, ou slash em inglês, a gente tem os comandos. A gente tem bastante comandos aqui, a gente pode ver todos os comandos, tá bom? Eu não vou explicar cada um deles, obviamente, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer. E a gente também consegue fazer comandos, consegue fazer comandos personalizados. Ou seja, se você executa uma tarefa muito repetidamente, você pode criar um comando para aquela tarefa. E toda vez que você digitar aquela alias, né, que você determinou para aquele comando, vai executar exatamente aquela tarefa, tá bom? Então nós temos agora o clear e o compact. O que é o clear e o compact? O clear e o compact basicamente são comandos default aqui do Cloud, né? E como eu expliquei para vocês, lembra quando eu falei da janela de contexto? O clear, o que ele vai fazer? Ele vai apagar, né? Ele vai limpar o histórico de conversação e limpar, né? E deixar livre o contexto, ou seja, aquela janela de contexto, ele vai pegar, simplesmente ele vai limpar aquilo. Agora vamos supor que você não queira limpar, você não queira apagar o histórico, você queira limpar, mas mandando para nova janela de contexto, porque toda vez que você inicia um novo chat, você inicia uma nova janela de contexto. Vamos supor que você queira limpar, mas sem perder o histórico, sem perder o contexto. Aí você utiliza o compact. O que o compact vai fazer? Ele vai, na mesma, vai limpar a janela de contexto, né? Vai limpar o histórico, mas ele vai mandar o resumo para a nova janela, ou seja, a nova janela de contexto vai ter o contexto do que do que estava acontecendo na última janela de contexto, tá bom? Então, basicamente, eu sempre utilizo o compact, porque, por norma, eu quero
no próximo assunto, eu quero que o Cloud tenha algum contexto do que nós estávamos falando antes. Senão fica uma coisa assim... Senão fica uma coisa assim, meio que conversa de doido, sabe? Quando você conversa uma coisa e aí ele não sabe que vocês já tinham conversado isso há 10 minutos atrás. É muito engraçado. Então, é sempre bom, quando possível, claro, você tentar compactar e mandar o resumo para a próxima janela de contexto, ao invés de somente apagar. Então agora chegou aqui a parte dos superpoderes. Isso é o que diferencia muito o Cloud de outras ferramentas aí que a gente tem, como o ChatGPT, o Perplexity, dentre outros. Então as tools são habilidades extras, buscar na web, ler arquivos, rodar código. Cada tool é uma capacidade nova. Então, toda vez que você precisar de uma determinada tarefa, o Cloud, ele mesmo, por trás dali dos panos, ele vai utilizar uma tool para aquela determinada tarefa, tá bom? Então, o que são os MCPs? Basicamente, o MCP é um protocolo, é uma maneira aqui que o Cloud utiliza, mas é um protocolo conhecido da internet, que o Cloud utiliza para se comunicar com outras ferramentas. No caso, por exemplo, o Google Drive, o Slack, GitHub, Notion e dentre outros, tá bom? Eu tenho aqui no meu caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho aqui, você vem aqui embaixo, depois vem em Settings, vem aqui na parte de Connectors, e você vai ver que já tem algumas coisas conectadas. Tem o Google Drive, tem o GitHub, tem o Windsor. Esse Windsor eu utilizo para conectar com redes sociais quando eu quero, por exemplo, fazer uma análise do meu canal do YouTube, uma análise do meu Instagram. Eu utilizo esse Windsor. Ele vai lá no MCP, né, aqui na ligação. Por exemplo, o Windsor é um MCP. Ele faz essa ligação com a API que a gente precisa, no caso o YouTube ou o Instagram. Então, basicamente é isso, tá? O MCP é esse protocolo de ligação entre o Cloud e aplicações externas, tá bom? O hook. Hook são ações automáticas que disparam antes ou depois de algo. Exemplo, salvar um log toda vez que um arquivo é editado. Ou seja, o hook, na tradução, seria um gancho, né? Ou seja, toda vez que eu tiver uma coisa, um comportamento, eu quero acionar esse hook, tá? E vai estar muito ligado à tarefa, né? O que você está executando naquele momento. Ou seja, obviamente há tarefas que não executam hook nenhum e você também não precisa se preocupar com isso, porque o próprio Cloud vai cuidar dessa parte. Ou seja, se ele sabe que naquela tarefa é preciso utilizar por exemplo, uma outra tool ou um outro agente, ele mesmo vai disparar esse hook. Você pode determinar também para algumas ações específicas que tenham hooks específicos, tá bom? Mas isso é uma parte mais avançada. E as skills, as famosas e grandes skills. As skills, basicamente, é como se fosse como ele diz aqui, olha, um playbook reutilizável. Ou seja, é um conjunto de informações, né, que você coloca. Aqui tem uma pasta. Não sei se eu tenho aqui nesse Cloud em específico, mas você tem dentro do Cloud, você tem uma pasta que se chama mesmo pasta skills, tá? E você consegue guardar ali várias skills. Hoje em dia tem skills para front-end, tem skills para muita coisa. Deixa eu ver se eu abro aqui, só para vocês terem como exemplo o GitHub. Dentro daqui do GitHub você pode simplesmente pesquisar por skills Cloud, por exemplo, tá? E aqui tem bastante coisa. Tem Awesome Cloud Skills, por exemplo. Esse repositório vai te dar aqui skills para documentos, file organize, imagens, construir um MCP. Você tem, por exemplo, você consegue ter uma skill que vai te auxiliar a criar skills, download de vídeo. Enfim, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Esse é só um repositório entre, sei lá, milhares de repositórios que você consegue acessar e transformar o seu Cloud. Literalmente, as skills é como se você... Sabe quando você está fazendo uma academia, está fazendo um ginásio e você começa a acrescentar músculos, né? Agora eu tenho um bíceps maior, agora eu tenho ombros, agora eu tenho um abdômen trincado. Imagina o teu Cloud, quando você baixa ele é um cara magrinho e é meio fraquinho, sabe? E aí você começa a adicionar novas skills e ele vai ficando forte. E no momento que você precisa dele, ele vai resolver os seus problemas muito mais rápido, muito mais eficaz
eficaz porque ele tem novas skills. Basicamente, as skills são isso. Tem uma maneira mais técnica de explicar, mas eu acho que a melhor maneira é exatamente essa. É você dar mais habilidades ao teu cloud e cada habilidade, obviamente, vai ter uma especificidade, ou seja, eu tenho, por exemplo, skills só para front-end, eu tenho skills só para back-end, eu tenho skills só para PRs, só para fazer review de PRs, então é muito, muito bacana, tá bom? Então chegamos aqui no final, que é a parte de agentes, essa parte é um pouco mais simples, né, mas é uma parte que eu achei muito bom estar aqui para explicar o que é essa questão de agentes, tá bom? Então, agente basicamente imagina que o cloud tem lá vários outros soldadinhos trabalhando, um em cada determinada tarefa. Então, os agentes são essas pessoas, digamos, esses trabalhadores ali do cloud. Cada agente vai ter também um subagente, né, que ainda é o filho, né, desse agente, né, para uma tarefa ainda menor, né? Não necessariamente todo prompt que você der não vai ter necessariamente agente, subagente ou agent teams, mas dependendo do projeto, dependendo da complexidade do projeto, vai ter sim esses carinhas aqui atuando ao mesmo tempo, tá bom? Então os subagentes são, como eu já falei, são os filhos dos agentes. Os agent teams não são esses times, né, de agentes todos trabalhando ao mesmo tempo para uma determinada tarefa, e a work tree são pastas isoladas, onde cada agente trabalha sem interferir nos outros, cada um no seu espaço, tá? Então, finalizei aqui o vídeo, foram 19 conceitos, achei muito importante passar por cada um deles, para entenderem aqui. Com isso, você já tem o básico do cloud, já conseguem entender, por exemplo, quando é que eu preciso dar uma permissão, quando é que eu posso criar um command, o que é um prompt, o que é um token, o que é uma janela de contexto, sabe? O que é uma skill, o que é um MCP. Então, com esses novos conceitos, você já está apto a criar aí as suas primeiras coisas dentro do Cloud Code ou do Cloud no geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, não deixem de curtir esse vídeo se gostaram, para outras pessoas também terem acesso a esse tipo de conteúdo. Então é isso e até a próxima.